Quando pensamos nas figuras mais poderosas e influentes da Bíblia, muitos lembram de reis, profetas e heróis épicos. No entanto, a história de uma mulher, Batseba, uma figura muitas vezes ofuscada, revela uma jornada que mudou para sempre o destino de Israel. Conhecida por sua relação com o rei Davi, a história de Batseba é marcada por um momento de pecado, mas também por uma incrível redenção que reverbera por gerações. Hoje, vamos desvendar a história não contada dessa mulher que, através de escolhas difíceis e um passado tumultuado, desempenhou um papel crucial na linha de sucessão do rei Davi. Ela não foi apenas uma personagem coadjuvante. Sua história tem lições profundas sobre perdão, o poder da transformação e o impacto de nossas ações nas gerações futuras. Em um momento de tentação e erro, Batseba se viu no centro de um escândalo real. Contudo, o que parecia ser o fim de sua dignidade e reputação se transformou em uma história de redescoberta e renovação. Deus, em sua infinita misericórdia, trouxe à luz uma redenção que ninguém esperava. Antes de mergulharmos nesta jornada emocionante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora da Bíblia. Prepare-se para uma reviravolta de fé, perdão e transformação. Não perca! A história de Batseba começa em um cenário majestoso, mas também traiçoeiro. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava no auge de seu poder. A nação de Israel estava se consolidando sob sua liderança e Jerusalém, sua capital, era o centro do reino. Mas por trás das glórias do reinado, o homem que havia derrotado gigantes e liderado exércitos estava prestes a cometer um erro que mudaria sua vida e a de sua nação para sempre. Era o tempo da primavera e, como era de costume, os reis saíam à guerra com seus exércitos. No entanto, Davi decidiu ficar em Jerusalém. Enquanto os outros homens de guerra estavam em batalha, ele andava pelo terraço de seu palácio quando, ao longe, avistou uma mulher tomando banho. Ela estava deslumbrante, com uma beleza rara que encantou o rei. A mulher, Batseba, era a esposa de Urias, um dos valentes soldados que lutava na guerra, longe de casa. Algo no coração de Davi se agitou ao vê-la. Sua vontade de possuir Batseba se acendeu como fogo. Sem pensar nas consequências, o rei mandou que a trouxessem até ele. O que começou como um simples olhar se transformou em uma decisão fatal. O pecado se infiltrou silenciosamente. E nesse momento, Batseba foi tomada por Davi, gerando uma consequência que abalaria o futuro da nação. Mas o que parecia ser um momento de prazer egoísta, escondido nas sombras de um rei poderoso, logo revelaria suas consequências trágicas. Quando Batseba descobriu que estava grávida, o erro cometido tornaria-se impossível de esconder. E foi aqui que o destino de Israel começou a ser redesenhado. Mas o que aconteceria a seguir? Davi tentaria encobrir seu pecado ou Deus interviria? Como seria o caminho de redenção para Batseba? A resposta para essas perguntas está prestes a ser revelada. Quando Batseba revelou a Davi que estava esperando um filho, o rei foi tomado pela ansiedade e pela culpa. Ele sabia que o escândalo que se aproximava não apenas mancharia sua reputação, mas também a de sua nação. Afinal, ele era o rei, e seu pecado poderia destruir a confiança do povo em sua liderança. Davi, então, começou a planejar uma maneira de encobrir a situação antes que os rumores se espalhassem. Primeiro, ele mandou chamar Urias, o marido de Batseba, que estava na linha de frente da batalha. Davi imaginava que, ao permitir que Urias voltasse para casa e se reunisse com sua esposa, ele pensaria que o filho fosse seu. Assim, o escândalo seria resolvido de maneira simples e rápida. Mas, para sua surpresa, Urias, sendo um homem de caráter inabalável,
Recusou-se a aproveitar o conforto de sua casa enquanto seus companheiros de guerra estavam em perigo. Como poderia eu entrar em minha casa, descansar e estar com minha esposa, enquanto o exército de Deus e os meus companheiros estão acampados em guerra? Perguntou Urias, com uma lealdade que tocou Davi profundamente. No entanto, isso complicava ainda mais os planos do rei. Em um momento de desespero, Davi decidiu que, se não podia fazer com que Urias voltasse para casa, a única solução seria eliminar o problema de outra maneira. No silêncio da noite, o rei ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a luta era mais intensa. Com a confiança de Davi de que ele seria morto, o destino de Urias foi selado. E quando a notícia da morte de Urias chegou a Jerusalém, Batseba, agora viúva, teve permissão para se casar com Davi, e ela deu à luz o filho, fruto de seu pecado. Mas apesar de todo o esforço de Davi para esconder o pecado e reconstruir sua imagem, Deus não estava indiferente. O Senhor viu o que aconteceu, e sua ira se acendeu. Mesmo que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não seria poupado das consequências de suas ações. Deus, em sua justiça, enviaria um profeta para confrontar Davi de maneira que ele jamais poderia imaginar. Quando o pecado de Davi finalmente atingiu seu auge, Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. O rei, acostumado ao poder absoluto e à obediência inquestionável, não estava preparado para a verdade que se aproximava de maneira tão direta e impiedosa. Natã, guiado pelo Espírito de Deus, foi até o rei com uma parábola que, embora parecesse simples, trazia um golpe mortal para a alma de Davi. Ele contou a história de um homem rico que, tendo muitas ovelhas, roubou a única ovelha de um homem pobre e a matou para servir de refeição para um viajante. O homem rico, ao contrário de ser generoso, demonstrou egoísmo e desrespeito pela vida de um inocente. Davi, ouvindo a história, ficou indignado. Ele levantou-se de sua cadeira e, com os olhos cheios de raiva, exclamou: "Tão certo como o Senhor vive, o homem que fez isso merece a morte. Ele pagará 4 vezes o que fez, porque teve tal compaixão de si mesmo." Mas Natã, com a calma de quem é guiado pelo Espírito Santo, olhou nos olhos do rei e disse: "Tu és esse homem." O silêncio caiu sobre o palácio de Davi, como uma nuvem de trevas. O peso das palavras de Natã atingiu o coração do rei com a força de um trovão. Davi havia reconhecido sua própria culpa, e a revelação de seu pecado não foi apenas um choque, mas também um confronto com sua própria humanidade e falibilidade. O rei, quebrado, não tentou justificar seus atos ou culpar circunstâncias externas. Ele não negou, não fugiu. Ao contrário, Davi, reconhecendo a gravidade do que fizera, caiu de joelhos diante de Deus, dizendo: "Pequei contra o Senhor." A verdadeira tragédia, porém, estava apenas começando. Embora o rei fosse arrependido e reconhecesse seu erro, as consequências de seu pecado não poderiam ser evitadas. Deus, em sua justiça, disse a Davi através de Natã que o filho que Batseba havia gerado morreria. Este seria um dos muitos frutos amargos da decisão errada de Davi, mas também seria o início de um processo de restauração e redenção. Com lágrimas nos olhos e o coração contrito, Davi aceitou o julgamento de Deus. Mas, ao contrário de muitos outros, ele não se afastou de Deus nesse momento de dor. Em vez disso, ele se aproximou ainda mais do Senhor, buscando perdão e orientação. Esse momento foi um divisor de águas na vida de Davi. Ele havia sido confrontado com a verdade, e, embora a dor fosse insuportável, ele sabia que sua única esperança de cura estava em Deus. A redenção de Davi começaria, mas a jornada para restaurar o que foi perdido seria longa e cheia de desafios. A dor que Davi sentiu com a morte do filho de Batseba foi imensurável.
Quando o profeta Natã trouxe o terrível julgamento de Deus, o rei, arrependido e angustiado, começou uma luta interna contra a tristeza e o desespero. Ele se recusou a comer, orou fervorosamente e se prostrou diante de Deus, pedindo pela vida de seu filho. Durante 7 dias, Davi jejuou e buscou a misericórdia de Deus, esperando que talvez Deus mudasse sua decisão. No entanto, o que aconteceu foi uma lição de fé e confiança em Deus que Davi nunca esqueceria. Quando o menino morreu, os servos do rei estavam temerosos de contar a verdade a Davi, temendo que ele se abalasse ainda mais e fizesse algo drástico. Mas, para surpresa deles, ao ouvir a notícia, Davi levantou-se, tomou banho, vestiu-se e foi ao templo adorar a Deus. Ele respondeu: "Eu jejuei e chorei, enquanto o menino ainda estava vivo. Mas agora que ele morreu, por que eu devo jejuar? Posso trazê-lo de volta? Eu irei a ele, mas ele não voltará para mim." A aceitação do rei sobre a vontade de Deus, embora profundamente dolorosa, foi uma demonstração de um coração contrito e submisso à soberania divina. Davi não tentou questionar a decisão de Deus. Ele simplesmente aceitou que, em sua infinita sabedoria, Deus tinha feito o que era certo. A partir desse momento, a história de Batseba e Davi começou a tomar um novo rumo. Embora a dor da perda nunca fosse totalmente apagada, o relacionamento de Davi com Deus passou por uma transformação profunda. Ele passou a confiar mais plenamente em Deus, sem reservas, mesmo nos momentos mais difíceis. E mais importante, ele começou a entender o poder da redenção. Mesmo em meio ao pecado e à perda, Deus ainda tinha um plano para ele. Com o tempo, Davi e Batseba foram abençoados com outro filho, Salomão, que se tornaria o próximo rei de Israel e cuja sabedoria seria conhecida em todo o mundo. Salomão, o filho da redenção, não apenas restaurou a honra de sua família, mas também selou o futuro de Israel, cumprindo a promessa que Deus fizera a Davi de que sua linhagem reinaria para sempre. De fato, a história de Batseba e Davi nos ensina que mesmo em nossos piores momentos, Deus está pronto para restaurar, perdoar e transformar. A redenção de Davi não foi instantânea, mas foi, sem dúvida, um reflexo da graça divina e da disposição de Deus em curar até os corações mais feridos. A história de Batseba e Davi não termina com a dor da perda e o arrependimento. O filho da promessa, Salomão, seria um símbolo de esperança e renovação para o futuro de Israel. O jovem príncipe, nascido de uma relação marcada pelo pecado, carregava agora uma responsabilidade imensa sobre seus ombros. Não apenas restaurar o nome de sua família, mas também construir um reino que honrasse a Deus. Salomão cresceu sob os cuidados de Davi e Batseba, e embora o peso da história de seus pais nunca pudesse ser apagado, ele encontrou seu próprio caminho diante de Deus. Desde cedo, o jovem príncipe demonstrou sabedoria, algo que foi notado até pelo próprio Davi, seu pai, que o nomeou como seu sucessor, apesar de outras opções mais evidentes. Em um momento crucial, Davi declarou a Salomão: "Se você seguir os caminhos do Senhor, Ele o tornará forte e governará Israel com sabedoria." A história de Salomão começa com um pedido inesperado a Deus. Quando o Senhor apareceu ao jovem rei em sonho e lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, Salomão pediu sabedoria para governar com justiça. Ele não pediu riquezas, poder ou longevidade. Ele pediu discernimento para cuidar bem do povo de Deus. Essa resposta tocou o coração de Deus, que concedeu a Salomão não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra que o tornaram famoso entre as nações. Com sua sabedoria, Salomão foi capaz de construir o Templo de Jerusalém, uma obra grandiosa que se tornou o centro de adoração para Israel.
Este templo não era apenas um local físico de encontro com Deus. Ele simbolizava a reconciliação da nação com o Senhor, um reflexo do coração arrependido de Davi e da misericórdia divina que restaurou o reino de Israel. Mas, ao longo de sua vida, Salomão também enfrentou desafios. A riqueza e a sabedoria, embora valiosas, não o protegeram de tentações e quedas. Sua associação com estrangeiras e a adoração a outros deuses acabaram afastando-o de sua verdadeira missão. A história de Salomão serve como um lembrete de que, embora a sabedoria e a prosperidade sejam dádivas de Deus, a fidelidade e a obediência são necessárias para manter o relacionamento com o Senhor. Ainda assim, o legado de Salomão permaneceu. Ele escreveu provérbios, cânticos e ensinamentos que perduram até hoje, revelando não apenas a sabedoria humana, mas também a sabedoria divina. A história de Salomão, com todos os seus altos e baixos, reflete a continuação da redenção iniciada por Batseba e Davi. Uma redenção que, embora marcada por falhas humanas, se cumpriu na linha de descendência do rei Davi. De fato, o rei Salomão, apesar de suas falhas, foi uma testemunha viva do poder da redenção. Sua vida foi um testemunho de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e no meio do pecado, Deus pode usar um indivíduo para trazer luz e esperança para o mundo. À medida que o reinado de Salomão se aproximava do fim, a história de Batseba e Davi continuava a reverberar através das gerações. A linhagem do rei Davi estava firmemente estabelecida. E por mais que o pecado tivesse marcado o início dessa história, a redenção de Deus a tornaria uma história de triunfo e de fé renovada. O filho de Davi, Salomão, havia cumprido muitas das promessas feitas por Deus, mas o verdadeiro legado de Batseba, Davi e Salomão não se tratava apenas de poder ou riquezas. Tratava-se da fidelidade de Deus às suas promessas. Deus havia prometido a Davi que sua casa e seu trono seriam estabelecidos para sempre. Essa promessa não significava que o reinado de Davi seria perfeito, mas que, apesar dos erros e falhas, Deus continuaria a trabalhar através de sua linhagem. A verdadeira culminação dessa promessa viria séculos depois, quando, de forma surpreendente, um descendente de Davi, Jesus Cristo, nasceria em Belém. A história de Batseba, a mulher, que teve um filho com um rei após um pecado e sua consequente redenção, foi, na realidade, uma preparação para algo muito maior. Através de sua linha de descendência, um novo rei viria, não para condenar, mas para salvar, não para destruir, mas para curar. Jesus, o Salvador prometido, seria o Rei eterno que traria um novo pacto, não baseado em sacrifícios de animais, mas no sacrifício do próprio Filho de Deus. Este rei, diferente de Davi ou Salomão, não apenas governaria com sabedoria e poder, mas com um amor redentor. Ele morreria por aqueles que o rejeitariam e, com sua ressurreição, ofereceria redenção a todos. E através de seu sacrifício, não só a linhagem de Davi seria restaurada, mas todas as nações do mundo poderiam ser reconciliadas com Deus. O pecado de Batseba, que uma vez parecia ter trazido apenas desgraça, estava agora sendo usado por Deus para cumprir sua promessa de salvação para toda a humanidade. A história de Batseba, Davi e Salomão é uma história de falhas, mas também é uma história de perdão e graça. Ela nos ensina que, mesmo em nossos piores momentos, Deus tem um plano para nós. Ele pode transformar nossas quedas em momentos de crescimento espiritual e, finalmente, usar nossas falhas para cumprir seus maiores propósitos. O pecado pode nos marcar, mas a graça de Deus nos restaura e nos dá um futuro cheio de esperança. Assim, a história de Batseba não é apenas a história de uma mulher que sofreu, errou e encontrou redenção.
Ela é, na verdade, um vislumbre da incrível redenção que Deus oferece a todos nós, um lembrete de que Ele é capaz de transformar qualquer situação, por mais sombria que pareça, em algo belo e cheio de propósito.